o que é que não é, né? Preciso dizer o que é que não é. Então, a gente teve uma ideia aqui de falar de ansiedade, falar de estresse, de respostas a traumas e estressores graves e depressão. Acho que se a gente ficar nesse pedaço da conversa, já dá uma organizada e a gente pode esclarecer o que tem mais associado à pandemia e a esse momento. Combinado? Mas, Fernando, me corrige aí, Fernando. Me reorienta, se for o caso. Então, assim, ó, vou começar com... Oi? Vou começar com... Sou eu para falar, é isso mesmo. Não, que a gente... Pode ser que eu tenha entendido errado, de repente, né? Mas vamos lá. Então, assim, ansiedade, começar com uma coisa bem, bem simples, que eu acho que a maioria das pessoas já teve. Boa parte do que eu vou falar aqui não é novidade, tá? Eu vou tentar organizar da maneira que eu vejo, baseado na minha área de atuação, né? Mas a ansiedade, a primeira coisa que ela é... Que diabo é que é a ansiedade, né? Eu vou falar aqui de forma informal, tá, pessoal? Então, me sentindo aqui no grupo, honradamente fazendo parte do grupo, por isso que eu vou falar da maneira que eu me sinto mais à vontade. Então, o que é que diabo é a ansiedade, né? No nosso dia a dia, quase sempre a ansiedade é lembrada quando ela é patológica, quando ela é sinônimo de sofrimento, quando ela é sinônimo de outras coisas que eu vou já falar, mas a gente tem que lembrar que ela é uma resposta adaptativa, né? A ansiedade, ela foi preservada do ponto de vista evolutivo. A gente é filho de quem teve ansiedade. A gente é tataraneto, né? E elevado à enésima potência de quem teve ansiedade. Porque quem não teve, morreu. Então, vamos começar por aí a nossa conversa. Então, por quê? Porque tem neurobiologicamente, fenomenologicamente, socialmente, tem dois tipos de ansiedade mais próprias. E ambas são uma resposta de incômodo com a incerteza sobre o futuro. É uma das muitas definições de ansiedade. Tem outras, mas se a gente ficar com essas, já dá para entender. Se a gente disser isso, é um incômodo sobre a incerteza sobre o futuro, seja um futuro próximo, seja um futuro distante, já dá para entender que todos nós, sem exceção, né, nós vamos estar nesse momento mais ansiosos, porque da dúvida se pode ir ou não para o aniversário, né? Estava falando aí, a dúvida de quando vai voltar às aulas, a dúvida se vai voltar às aulas esse ano, a dúvida se vai poder atender presencialmente, a dúvida se vai ficar doente, a dúvida se o pai, a mãe, o avô, que ainda tem avô e avó na nossa faixa etária aqui na média, né? Vai ficar doente. Se eu tenho uma avó de 99 anos, super saudável, é a única avó que sobrou, né, dos avós e avós. E existe a possibilidade real de eu nunca mais vê-la presencialmente, né? Se não surgir, se ela não ficar imune de alguma forma e não surgir uma vacina, pode acontecer. Então, como não ficar ansioso, né? Como não ficar ansioso? Principalmente, entre outras coisas, a participação da Fernanda vai ajudar a gente a ajudar também nisso, né? Além de entender essa coisa. Então, na psiquiatria tem coisas que são qualitativamente doenças, né? São qualitativamente sintomas. Tem fenômenos onde eu não vou ter na pessoa saudável, mas uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, doença mental, blá, 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 aquilo ali é uma marca. Ela está presente. Por exemplo, psicose. Discute-se, em outro nível de discussão, sobre se existe uma área cinza ali. Existe, mas é bem mais facilmente observável do que uma coisa como ansiedade, onde ela parece ter algum limite, onde ela é funcional, porque ela faz duas coisas que eu ia falar. Ela prepara para o desafio. Então, boa parte do que a gente faz, a gente prevê os pontos, os próximos desafios, e nisso a gente se prepara melhor. Isso é uma herança evolutiva que ajudou a gente como espécie.
ou a gente reage a uma ameaça, né? A ansiedade do cara que está sendo assaltado, ou de uma ameaça que não é potencial, ela é iminente. A gente tem na clínica uma doença que é o exagero da reação a uma ameaça potencial, que chama transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa que fica num platô de ansiedade contínuo. Será que vai acontecer tal? Aí eu marquei com a Fernanda tomar um café, aí ela não apareceu. Será que ela foi assaltada? Será que ela não veio? Será que ela acha que a proposta do curso que eu falei com ela não tem nada a ver? Será, né? Essa é uma forma de adoecer. E a outra forma de adoecer é a do risco iminente, do pico de ansiedade, mais conhecido, e conhecido muito pelos otorrinos, nem sempre. Às vezes chega para você sem um nome e você vai dar o nome, ou pelo menos vai dizer, opa, tem uma coisa estranha aqui, que é o pânico, né? Eu tenho uma prima, boa parte da minha família é afim. Minha família é uma família pequena, mas é uma família afim. Então, eu tenho uma prima, que na verdade não é prima biológica, é filha de grandes amigos do meu pai, e ela tinha uma labirintite, que eu sei que nem labirintite é, labirintiopatia periférica, né? Como bem digna, não lembro mais exatamente o nome, que não melhorava, não melhorava, não melhorava, não melhorava, e era pânico, né? Um dos sintomas era a tontura, que eu imagino que seja uma das coisas mais difíceis de tratar, né? Óbvio que ela não tinha só tontura, ela tinha um monte de falta de ar, sensação de vai morrer, sensação de perder o controle. Especificamente ela tinha parestesia, tinha aperto no peito. Então, esse é o descontrole daquele segundo tipo de ansiedade, a ansiedade que é a famosa da luta ou fuga, né? Lá do começo do século XX, lá do começo, circuito de papéis, que tem a ver com o sistema limpo, tem a ver com aprendizado do ambiente sobre o que é um risco iminente. Então, se eu fico toda hora preocupado com o que pode acontecer, esse tipo de adoecimento, a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, e se eu fico tendo a resposta fisiológica fora de hora, pá, pá, ligando descontroladamente, grosseiramente aqui, né? Simplificadamente, eu vou ter o pânico. Se vocês quiserem, depois eu falo quais são os sintomas bonitinhos, mas, enfim, esse é o tipo de informação que vai ter facilmente, por exemplo, na internet. Se a gente entende a lógica, eu acho que é mais legal para a conversa, sabe? Eu estou ficar falando aqui sintominhas, né? Sensação de aperto no peito, falta de ar, né? Constrição de respiração, parestesia, tontura, dor de barriga. Não. Então, a ansiedade não é patológica, normalmente ela só é patológica quando ela causa sofrimento contínuo ou relevante. Tudo bem, é subjetivo, mas a pessoa que está sofrendo sabe, né? Nesse caso aqui, disfuncionalidade. Nesse caso aqui é I, tá? Porque, por exemplo, a pessoa que tem pânico para de ir para a aula, né? Ela faz a pior coisa que a pessoa que tem pânico faz, que é parar de se expor. À medida que ela para de se expor, ela vai recuando e pode ter aqueles casos mais graves que não sai mais de casa, para lá, para lá. Então, se a gente pega a ansiedade, entender que ela ajuda a gente a se adaptar, eu acho que a Fernanda pode complementar, entre outras muitas coisas, isso, porque ela estuda, né, adaptação, por exemplo, em situações de estresse, de luto, por exemplo, situação de doença aguda, doença crônica. Tudo isso a gente precisa e faz. Às vezes a gente faz de uma forma inadequada, ou o padrão que a gente usou em outras situações e aprendeu não funciona mais. E aí vem outros transtornos mentais, inclusive os de ansiedade, que os principais são transtorno de ansiedade generalizada e pânico. As fobias também são transtornos de ansiedade, mas elas não têm muito propriamente associação com essa parte da nossa conversa, não. Porque, normalmente, quem tem fobia desde a infância, desde o início da idade adulta. A fobia não vai... A gente fala já de estresse pós-traumático, tá? Tem a ver com a nossa conversa. Mas a fobia mesmo, fobia de aranha, fobia de cobra, fobia de altura, de espaço fechado, não tende a ser tão relevante dentro da nossa conversa da pandemia.
Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para o comentário, para o complemento e para a ideia da Fernanda é sobre ansiedade, tá? A gente vai dialogando, né, Fernanda? É melhor. Sim, eu estava aqui pensando, né? Porque quando a gente pensa no que está acontecendo agora, né? Eu acho que a grande questão que a gente tem que entender é que a gente está passando socialmente, né? E aí eu não estou falando que socialmente não inclui um individual, né? Porque existem níveis de afetação, né? Então a gente pode falar talvez de 3 níveis de afetação aí, né? Um nível primário, que é quem está na linha de frente, né? Ou quem está passando por isso diretamente. Então é o paciente, é o profissional que está lá na linha de frente, é a família. Um nível secundário, que tem muito a ver com esse contato do isolamento, o que esse isolamento tem proporcionado, né? E um nível terciário, que é algo mais geral, que é um medo, né? Que a gente vive aí da morte, né? Do adoecimento e tudo mais. Então, a gente tem vários níveis de afetação diante disso. E aí, como o Jó estava falando da ansiedade, né? Isso tem muito a ver com um conceito que é da quebra do mundo presumido, né? Mundo presumido é um conceito do Colin Parkes, que eu estudo muito tanatologia, né? Que eu trabalho muito com pacientes em iminência de morte. Então, existe esse conceito que é o mundo presumido. O que é esse mundo presumido? É a gente acreditar que o amanhã vai existir, é a gente acreditar que a gente é bom para estar fazendo algo, né? A gente acreditar que nós podemos confiar no sistema que nós estamos, né? Então, assim, o mundo presumido é essa crença que a gente tem de que a realidade que a gente vive, ela é passível de uma certa previsibilidade, né? Ninguém acorda hoje pensando que vai morrer amanhã, né? A tendência da gente é a gente entender que vai estar tudo bem, né? A gente estava dando vários exemplos aqui, ninguém sai de casa, fulano saiu de casa, né? Minha esposa foi ali. Não, ninguém se despede como se não fosse mais ver, né? A gente não vive com essa iminência de quebra do que está previsível, né? A gente precisa mentalmente de uma certa estabilidade para que nós estejamos bem emocionalmente, né? E o bem emocionalmente vem entre aspas, porque isso é muito relativo, né? Mas, assim, o que a gente está vivendo hoje são crises sobrepostas. Primeiro, porque a gente já tinha questões emocionais antes, né? Então, já existiam as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas questões, né? E aí a gente ainda está num mundo onde a gente não pode confiar no amanhã. É isso que a gente está vivendo, né? Assim, quem é que garante, né, que a gente vai viver amanhã? Na verdade, eu, por exemplo, penso nisso todos os dias, porque como eu trabalho com pessoas morrendo, a morte me faz... Eu não vejo como um fator ansiogênico para mim, né? Para mim, me promove vida, tá? Porque eu penso que eu posso aproveitar melhor, eu posso fazer escolhas com mais sentido, mas muitas pessoas não, elas vão viver um processo ansiogênico, né? Porque se vem diante dessa falta de controle. A gente tem uma sensação de que a vida está nas nossas mãos, né? De que a gente controla tudo isso. Então, o que é uma crise? A crise é uma desorganização que a gente passa e que a gente acha que a gente não tem resposta com o modo usual que a gente tinha antes. Então, eu acho muito curioso, porque quando a gente começou a falar de intervenções, muitas pessoas, profissionais de saúde, ficaram, nossa, e agora? Como é que a gente vai atuar? Como se a gente não tivesse um conhecimento anterior que fosse suficiente para esse momento, né? E aí eu não estou falando que o momento não promove mudanças, mas a gente, num nível de ansiedade que a gente pode entrar, né, assim, é de que nada que a gente tenha de conhecimento é suficiente, né? Então, a gente não se acha suficientemente bom porque a gente não confia no mundo, porque a gente não confia que ninguém vai resolver, né? Você estava falando, minha avó, não sei se eu vou vê-la. Então, é assim, é uma sensação de desamparo, né? De descrença. E isso, sim, promove diversos processos emocionais que podem vir a se tornar patológicos, né? Que é um pouco do que o Joel está trazendo, né? Que essa é a grande discussão. Emocionalmente, nós teremos medo, nós teremos ansiedade, nós teremos preocupação, nós teremos desamparo, frustração, todos esses sentimentos que em todos os manuais aí, artigos que estão surgindo de saúde mental atualmente, falam, né? E a gente fala, nossa, todo mundo está sentindo a mesma coisa? Sim, coletivamente, o sentimento é muito semelhante, né? Mas ele, obviamente, é adaptável
a cada situação. A grande problemática é quando essa irritabilidade se mantém, quando essa sensação de impotência te paralisa, quando esse medo, né, faz com que você não consiga mais nem sequer abrir a porta para receber uma comida, né? Assim, que nível que você está vivendo os seus processos emocionais, né? E aí a gente, sim, obviamente, tem que começar a se preocupar no sentido de que o acolhimento a sentimentos adversos, ele não precisa, por exemplo, ser feito por profissionais especializados, né? Sentimentos adversos, a gente pode conversar com um amigo, a gente pode, né, ir para a igreja, a gente pode conversar com o padre, a gente pode fazer o que a gente quiser, que pode ser, sim, um grande potencial de cuidado, né? Mas quando a gente fala dos processos mais graves, no sentido de intensidade e tempo, né? Porque essa é a grande questão que também faz a gente pensar nos processos psicopatológicos, né? Assim, como é que está essa ansiedade na sua vida? O que está gerando para você? Que nível de desorganização mental isso está promovendo no seu dia a dia, nas suas construções? Foi o que eu falei. Inicialmente, a minha desorganização foi clara, né? Eu não conseguia, eu passei assim uns 2, 3 dias pensando o que eu ia fazer para receber dinheiro, para organizar financeiramente, para dar uma resposta para os meus alunos, né? Tudo isso é muito desorganizador. Mas de uma maneira, né, assim, até rápida, a gente consegue, de certa forma, ir encontrando respostas, né? Olha, a crise eu não tinha resposta para isso aqui eu ainda não sei, mas essa outra parte eu consigo atender, né? E aí a grande problemática são os transtornos, que é um pouco do que o Joel, enfim, está trazendo aí para vocês. Pode falar, Joel. Então é muito legal, né, que a Fernanda traz um exemplo pessoal dos dois lados da história, né? Ela como psicóloga, ela como professora, como isso vai pegar de maneira geral. E vai mexer, como muito interessante que ela contou aí, que uma das coisas mais interessantes, mais potentes da nossa mente, seja lá qual for a escola de entendimento da mente de cada um de nós vai gostar mais. Peraí, a minha cadeira tem um problema. Ela já foi minha aliada, hoje ela tenta me pregar uma peça. Então, é a previsibilidade, né? A gente consegue, baseado em previsibilidade e encontrar padrão, que nem tem tanto, parece não ter tanto a ver com a nossa conversa, mas a gente consegue gastar muito menos energia no nosso dia a dia. E foi isso que fez com que a gente conseguisse, como espécie ou como indivíduo, como coletivo, sociedade, né? Filogeneticamente, ou societariamente, ou individualmente, a gente gastar muito menos energia porque a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ou pelo menos tem essa pretensão, né, Fernanda? Que a Fernanda trouxe o conceito, inclusive, teórico, mais bonito. E situações como essa, que são situação no singular. Situação como essa que nós estamos vivendo, que é o grande desafio em várias gerações, nos últimos 100 anos, né? Porque a última geração que tinha vivido coisas assim são as grandes guerras e as grandes epidemias lá, todo mundo já cansou de ver aí esses reforços da história da gripe espanhola para trás, né? E as outras para trás, mas a gente não passou por nada parecido. Então ela vai mexer com a nossa capacidade de ter pressupostos e nisso, o que a gente tem visto? A gente tem visto gente que já tratava e continua razoavelmente bem, gente que já tratava e está tendo recaída, gente que ficava, o que eu acho que é o mais comum, assim, nos últimos dias, que as consultas voltaram, consulta por vídeo, pessoas que estavam num nível de funcionamento quase limítrofe de ansiedade ou depressão, não sei o quê, e a tentativa de se adaptar a essa nova situação irrompeu dentro do transtorno, que é marcado por, repito, disfuncionalidade e sofrimento. Não é? Claro, você pode ter situações de disfuncionalidade e sofrimento que não são tão graves, que depois a gente vai, acho que no final a gente vai juntar e vai falar das intervenções, que a Fernanda já trouxe, e que vão ser meio repetitivas, no bom sentido, para a ansiedade, para a depressão, para a TEP, para qualquer coisa. Porque o que faz bem para o indivíduo, faz bem para o indivíduo.
seja lá qual for o diagnóstico que vai se ter. Mas, do ponto de vista, eu preciso falar, eu acho que preciso, não sei. Se a gente for falar de tratamento, eu vou deixar para o final também. Foi mal, eu me embananei aqui. Já que eu vou falar, se eu vou falar alguma coisa um pouco sobre remédio, a gente vai falar sobre as outras coisas que são muito mais importantes do ponto de vista da maioria das pessoas, acho que a gente pode agrupar. Então, o transtorno de ansiedade, ele se divide, né? O transtorno de ansiedade generalizado, que é o principal, em termos de frequência, embora não pareça, porque muitas pessoas vivem com isso e vão deixando para depois, ou se adaptam. E normalmente é aquela situação onde a pessoa não percebe nem quando começou. Quando é, dona fulana, quando é que começou isso? Naquela pergunta típica da anamnese nossa, né? Quando é que começou? Ah, não, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu me preocupei mais do que os outros. Existe uma preocupação exagerada sobre as coisas, existe uma antecipação de preocupação, uma ruminação sobre o que já passou ou ruminação sobre o que ainda vai acontecer. Então, assim, eu devia ter feito diferente, eu devia ter feito diferente. E nisso vem a insônia inicial, o padrão de insônia inicial, porque a cabeça não para. E nisso vem cefaleia tensional, e nisso vem tensão muscular. Se a gente tenta entender o porquê das coisas, é melhor do que sair lendo lá os checklists. Aquilo foi feito para pesquisa, mais do que para clínica, mas, enfim, pode ajudar. Principalmente quem não é da área, que é o caso de vocês. Então, é uma ansiedade que não passa. Outra coisa que está lá escrita, que muitas vezes a gente vai ouvir, eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar, a minha cabeça não me dá variações disso. A minha cabeça não me dá descanso, eu não consigo botar a cabeça no travesseiro e descansar. Então, imagine que uma pessoa não está doente, mas está ali no nível, vou chamar aqui de subclínico. E aí entra uma situação como essa, que a gente já falou, todo mundo conhece, cada um dentro da sua convivência, né? Principalmente naquele começo que era mais limitante geograficamente, que o nome daquilo, aquele tipo de quarentena se chama shelter in place. A gente fica abrigado, mas não pode sair. Que é diferente da quarentena original. A quarentena original eram os comerciantes, né? Principalmente, ou forasteiros, essa palavra pouco usada, a gente chegava em algum lugar e eles precisavam passar os 40 dias. Tudo bem, nós estamos passando mais do que 40, mas uma situação menos ruim, em teoria e na prática, e que já foi medida em outras situações, que a gente está fazendo quarentena, a gente, população, né, em geral, dentro da própria casa. Isso é menos ruim. Imagina, poderia ser pior, né? Poderia ser pior. A gente tem uma gama de situações que são... Imagina se essa pandemia fosse em 1982, né? Não ia ter nem essa conversa aqui, entre outros. Não ia ter Netflix, não ia ter, sei lá, um monte de... Não ia ter iFood. Então, calma que não é tão ruim. Podia ser pior. Meio poliânico, né? Mas... Então, essas são as situações de ansiedade. E o transtorno de ansiedade generalizado e o pânico que eu já falei para vocês. Uma coisa importante no transtorno de pânico, que é mais popularmente conhecido como síndrome do pânico, é que os ataques de pânico, que são aqueles sintomas lá, eles duram normalmente 10, 15 minutos. Para a pessoa, a vivência subjetiva é enorme. Acho que, assim, às vezes, não, parece que passaram horas. Mas para alguém que conseguiu olhar no relógio, doutor, mas já só passou 15 minutos. Doutora, só passou 15 minutos. Parecia assim uma meia hora, 2 horas, 3 horas. Tendo aquele sintoma. Os 3 sintomas cognitivos são: eu vou morrer, que é mais comum, eu vou perder o controle e eu vou ficar louco, que é menos comum, mas pode ser. É uma variação. E esses ataques de pânico, eles passam a ser automáticos, ou quase automáticos. Ou eles não dependem mais de um desencadeante óbvio, né? Eu não tenho ataque de pânico porque eu estou dentro de um avião e eu tenho medo de avião, eu tenho fobia de avião, na verdade. Ou porque eu tenho fobia de altura e estou numa altura. Não, eu passo até, às vezes, do nada, às vezes estou no supermercado, aí eu passo a entender que eu não posso mais ir para o supermercado. Então, o que marca o transtorno de pânico é ataque de pânico
desmotivado e medo de ter o próximo, que é esse o comportamento básico. Não é a presença do ataque de pânico, é o que eu faço e o que eu passo a modular a minha vida de acordo com o medo de ter um outro, ou um outro, ou um outro, ou outro, ou outro. Por isso que se vocês forem ler, quem tiver curiosidade, interesse, até por necessidade, principalmente, né, emergências, né, chega muito, vocês vão ver que não tem um número, não tem assim, depois de 6 ataques, depois de 2 ataques, depois de 20 ataques. O que tem é um tempo, há tanto tempo tendo ataque, aí bota um mês, mas também é relevante. Mas essa vivência de mudou a vida, a expectativa de ter outro, o medo de ter outro, né? O medo de ter outro é que vai modular a vida. Então, isso é o mais importante sobre os transtornos de ansiedade, especificamente, como uma intensidade diferente da vivência normal que a gente tem sobre a expectativa das coisas, né? Ela está descontrolada por intensidade. Uma outra coisa que eu acho que a Fernanda vai trazer até mais que eu, inclusive, que são as respostas aos estressores. Ela já, né? A resposta é ansiosa, por isso que a gente faz o link dos assuntos. Mas eu tenho um estressor grave que eu posso ter aquilo que às vezes vocês leem, eu já ouvi falar de transtorno de estresse pós-traumático, né? Onde é que ele vai entrar aqui nessa nossa conversa da pandemia? Ou transtorno de estresse agudo, ou reação de ajustamento, ou transtorno de ajustamento. Esse também, ele é, de acordo com esse pedaço da história, por forma e por intensidade e por duração. Vou dar um exemplo. Se eu, Joel, tive uma situação onde eu presenciei alguém ser assassinado, por exemplo, e infelizmente, só para vocês terem uma ideia, nosso nível de transtorno de estresse pós-traumático é semelhante. A última vez que eu vi esse dado foi há 10 anos atrás. Provavelmente deve ser parecido. No Brasil, em zonas urbanas, é semelhante às zonas de guerra, né? Então, se eu presenciei isso, eu posso ou não desenvolver transtornos relacionados ao estresse, tá? Joel, então, transtorno relacionado ao estresse quer dizer que se eu trabalho demais, ele tem a ver com isso? Não. Nesse assunto aqui, tecnicamente, esse estressor é uma situação de risco de vida ou dano grave, por exemplo, cara perder um braço, perder uma perna, ou violência sexual, que embora possa não matar, mas obviamente é muito grave, ou morte, claro, de uma outra pessoa, né? Que eu não vou desenvolver uma doença, teoricamente, depois de morto, né? Religiões à parte. Mas, então, eu presencio alguém morrer, ou sofrer uma lesão grave, aí inclusive violência sexual, ou eu sofro uma lesão grave e a partir daí eu vou ter algumas coisas que eu vou falar. Eu queria até ouvir da Fernanda sobre a relação de quando desenvolver ou não. Eu vou falar rapidamente para passar a palavra que eu já estou falando há muito tempo. O transtorno de estresse pós-traumático, que é o mais famoso deles, ele precisa de algumas situações, embora o nome seja o mais famoso, ele precisa que esses sintomas durem mais de um mês, porque se não dura mais de um mês, eu estou tendo uma reação aguda ao estresse, que é mais comum, né? É mais comum. Embora ele seja mais famoso, ele não é o mais comum, porque eu preciso ter, depois desse estressor, que não é qualquer coisa, não é que eu briguei com a namorada, eu posso brigar com a namorada, posso deprimir, posso me matar. Espero que não. Mas, não acontece com ninguém. Mas isso não é um relacionado ao estresse, porque o estresse tem que ser aquela condição que eu falei. Depois de um mês, eu passo a ter agrupamentos de sintomas. Eu não vou falar os sintomas todos, são um monte. Mas eu passo a reviver a situação, caso real. A pessoa estava num ônibus que caiu no caminho da serra. O ônibus caiu, morreram algumas pessoas, e um monte de lesão grave. E ela não machucou tanto, mas ficou com estresse pós-traumático. Então ela ficava tendo pesadelo, ela ficava tendo flashback, acordada, meio dissociada, assim, de repente.
é intrusivo, né? Entra na cabeça da pessoa sem a pessoa querer. Então ela fica revivendo. Ela nunca mais entrou no ônibus, porque, pelo menos durante um bom tempo, até tratou e melhorou com terapia e tal lá. Então ela fica evitando, revivendo, evitando, hiperreativo, que é aquele tipo de filme americano. O cinema ajuda a gente, né, a dar exemplo. Né? O cara volta da guerra, e esse transtorno foi primeiro descrito em soldados, na Guerra Civil, e cada guerra ele ganhava um nome. Chamava Coração de Soldado na Guerra Civil Americana, chamava Bombshell na Primeira Guerra. Inclusive tinha quem botar no YouTube, Shell Shock, desculpa. Bombshell é o nome da bomba. Era Shell Shock. Os caras na Primeira Guerra Mundial, eles tinham até algumas alterações de movimento, eles andavam de uma maneira estranha, que eles ficavam naquela guerra de passar meses embaixo da terra, lá na trincheira, e eles saíam depois da guerra com um tipo específico do que hoje a gente chama de estresse pós-traumático. Então, ele volta, aí na guerra do Vietnã teve outro, enfim, no Oriente Médio agora teve outro. Ele vai ganhando um nome diferente, mas é a variação da mesma coisa. Mas é interessante porque lembra uma coisa, que o adoecimento mental, como outros também, mas mais o mental, ele é variável com a cultura, né? Então, hoje a gente não vê coisas que o Freud via, ou vê muito menos, só para dar um exemplo. Então, provavelmente a pandemia também vai trazer isso, a gente vai ter que aprender a forma que as pessoas vão adoecer. Mas voltando para terminar. E a pessoa fica hiperreativa, que é aquela coisa do cinema, né? Que ele está no McDonald's, cai uma bandeja e aí pula, como se fosse uma granada, né? Fica hiperativo. Então, nisso, ele pode ter ataque de pânico. E o diagnóstico não é transtorno de pânico, é ataque de pânico dentro do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E fica mais embotado. Assim, inclusive, antigamente, a gente dava o diagnóstico de comorbidade de depressão. Comorbidade de depressão. E hoje diminuiu isso, porque a gente entende que isso faz parte do TEPT. A pessoa fala assim, doutor Fernando, eu encontro meus amigos e está todo mundo se divertindo e eu não me divirto. Por isso que lembra da depressão, né? Tem aquela coisa da anedonia. Ela perde a reatividade emocional. Isso é uma coisa mais adaptada, mais recente. Por que isso é importante? Porque 30% das pessoas que tiveram síndrome aguda respiratória na MERS, lá na síndrome respiratória do Oriente Médio, lá dos cuidadores de camelo, que veio, e foi uma potencial pandemia que não chegou a ser tão grave, 30% das pessoas que tiveram e foram internadas em UTI saíram com diagnóstico, assim, com critérios diagnósticos de TEPT. Veja só. Você já imaginaram se 30... Eu espero que não, eu acho que não, mas a gente não sabe ainda. Eu, pelo menos, não sei. Se 30% das pessoas internadas no UTI agora saíram com diagnóstico de TEPT, já pensou, Fernando? Qual o volume disso, né? Qual o volume disso? Claro que nem todo mundo vai desenvolver. Se eu tenho um quadro igual a esse, mais agudo, menos de um mês, é transtorno de estresse agudo, e se eu não tenho um quadro total, mas eu tenho um sofrimento, inadequação, eu tenho um transtorno de ajustamento relacionado ao estressor. Que aí eu não estou normal, eu estou com algumas coisinhas, mas não estou tão grave também. Então, a relação de intensidade e relação de tempo. Aí eu vou dar um tempo para ouvir a Fernanda sobre isso. Por que alguém... Como evitar, como se é evitável, o que a gente desenvolve antes, ou o que a gente desenvolve durante, ou o que a gente desenvolve depois para tentar evitar e Acho que a gente tem que pensar, o João está falando, me vem milhares de coisas, né? Assim, primeiro que a primeira coisa que a gente tem que pensar diante de tudo isso, né, é que quando a gente fala dessas coisas, parece uma coisa muito distante, né? Na verdade, a gente pensa assim, os nossos pacientes, as pessoas que a gente recebe, não é muito essa proposta que eu queria trazer para vocês, né? Eu queria que vocês pensassem na saúde mental de vocês, tá? Como é que isso chega para vocês? Como é que vocês conseguem reparar em todos esses aspectos na vida de vocês? Claro que o que o Joel está falando é uma coisa mais do transtorno, então a gente tende a não se reconhecer com tanta facilidade, né? Do que o que eu vou falar aqui, que é um pouco antes disso, né? Então, assim,
primeira coisa que a gente tem que entender é que a pandemia ela vai gerar reações em todos nós. Quem disser que não está tendo reações é porque não tem contato consigo, tá? Porque é impossível você estar sendo atravessado por essa pandemia, você não estar sendo afetado. Você pode não estar instável emocionalmente, mas afetado pela pandemia de alguma forma você está sendo, né? Então a gente pode ter reações de diversas ordens, né? A gente pode ter reações emocionais, que são as que a gente mais fala, né? Tô triste, eu tô irritado, eu tô me sentindo com medo, né? Então são reações emocionais. A gente pode ter reações cognitivas, né? Diante dessa situação. Então, será que eu estou tendo algumas alterações muito comuns, por exemplo, né? Não sei se você está vendo isso também, já é assim. A alteração de atenção atualmente é muito comum, né? A gente não consegue mais ter a mesma atenção que a gente tinha antes, né? Então, a gente pode ter alterações em várias funções cognitivas, na nossa percepção, na nossa consciência, né? Na nossa memória, na nossa linguagem. Então, assim, a gente pode sim, com a pandemia, pelo número de estímulos, pelo tanto de coisa que nós estamos fazendo, né? Então, a pandemia, ela gerou, talvez, né? Eu lembrei de falar isso na hora que me apresentei e esqueci. Na verdade, a gente achava que ia trabalhar menos, mas o que está acontecendo é que as pessoas não têm mais limites para trabalhar, né? Então, uma reunião passa a ser no feriado, passa a ser 10 horas da noite. Outro dia marcaram uma reunião no Dia dos Namorados. Falei, meu povo, pelo amor de Deus, né? Assim, se você não tem um namorado, você vai inventa outra coisa para você fazer, né? Não fazer uma reunião. Mesma coisa que você fazer uma reunião no Natal, né? Em datas específicas, né? Para além do comercial, né? Mas no sentido assim, nós não temos mais limites, né? A gente está sempre disponível, a gente está sempre atento, a gente não para um segundo. Então, tudo isso gera, sim, alterações não só emocionais, mas cognitivas também. E, obviamente, alterações comportamentais, né? Como já falou, a gente pode ter alteração no sono, a gente pode ter alteração no apetite, né? A gente vai passar a ter mais conflitos interpessoais, seja na nossa casa, no nosso trabalho, enfim. E tudo isso, como ele disse, pode gerar, né? Principalmente nas pessoas que já tinham um potencial, né, para isso. Então, não é algo do nada, como eu disse, são crises sobrepostas, diversas síndromes, né? A persistência desses sintomas. Então, a gente pode falar de ansiedade, pode falar de depressão, pode falar de estresse, né? Que é uma coisa que a gente tem visto muito para os profissionais de saúde, burnout, né? Que tem sido muito discutido, que já era uma coisa que vinha sendo discutida por conta da sobrecarga de trabalho. Imagina nesse momento atual, né? E aí, como ele bem falou, o estresse pós-traumático, que a gente não dá tanto valor, né, no sentido de porcentagem, né? Ele não tem o mesmo número de porcentagem da depressão ou da ansiedade, por exemplo, mas ele é um grande incapacitador, né? Assim, então, como a gente se vê incapaz frente a essas classificações, né? Então, você reviver o trauma, você se esquivar de estímulos, você ficar o tempo todo ligado, quanto isso é desorganizador para a sua vida, né? Então, para além de tudo isso que ele disse, né? Então, o que a gente tem que fazer com essas situações? Que foi um pouco do que eu vim trazer. A primeira coisa que eu sempre falo quando eu dou aula para não psicólogos, né? Assim, é que quando os profissionais de saúde principalmente, quando a gente está na saúde, a gente pensa muito em protocolos, né? De uma maneira geral, a saúde ela tem uma visão muito linear, muito cartesiana, muito assim, isso é isso, né? Muito causal, né? Então, as perguntas que chegam para mim são assim, o que eu faço para não ter isso, né? Como é que eu devo reagir, né? Como se a gente tivesse uma resposta pronta para todas as pessoas, né? Então, obviamente que a gente não tem, né? Então, isso eu já vou dizer desde agora que o que eu vou trazer para vocês são sugestões de artigos, de grandes referências, mas obviamente que essas coisas elas são todas contextualizadas, né? Para cada indivíduo, para cada contexto, né? Então, o que a gente estava conversando no começo, né? Eu acho que o grande boom da Covid, é ela ter possibilitado que a saúde mental estivesse em voga, né? A gente precisa disso há muito tempo, né? E aí eu diria que isso é uma faca de dois gumes, né? Assim, a gente pode fazer uma grande evolução aí na área psi, de uma maneira geral, ou a gente pode ter uma grande tragédia no sentido de estarmos aqui só para responder com manuais, né, de como se comportar
e não ampliar a visão das pessoas para esse processo, né? Então, a saúde mental, ela não é protocolada, né? Ela não, definitivamente, ela não corresponde à visão linear da saúde de uma maneira geral, né? Então, assim, a gente tem protocolos, sim, a gente tem diversos testes e coisas que a gente pode fazer para verificar as condições mentais do paciente, mas, para além disso, a gente precisa olhar para esse sujeito na sua própria vivência com essa questão da sua própria saúde mental, né? Então, a gente tem aí a Covid que vai deixar um legado para a gente. Então, vem sendo discutida essa história de ondas, né? Eu fui até pesquisar, na verdade, estou escrevendo um artigo, e fui pesquisar um gráfico que eu mesmo estava usando nas minhas aulas, né? Do Tseng, né? Que fala da primeira onda, da segunda onda, acho que todo mundo já viu, né? Até a quarta onda. Na verdade, eu gostaria muito se alguém soubesse me dizer, né? Mas o que eu vi é que isso foi um tweet dessa pessoa, e as pessoas estão utilizando esse material, inclusive eu mesma, né? Utilizei esse material como se isso fosse algo oficial, né? Eu estava procurando a fonte original, e aí eu fui, quando eu cheguei nesse tweet desse homem, né? Eu fiquei me perguntando se isso tinha uma fundamentação, né? Mas como é esse momento atual, né? A gente vai recebendo 1 bilhão de informações e a gente vai dizendo que vão ter ondas. Acho que fez até muito sentido, né? A gente tem, de fato, momentos. E o que eu acho que fica para a gente é assim, a Covid, ela traz repercussões não para o momento de agora. A gente precisa prevenir para o momento a seguir, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Em 2007, a Organização Mundial de Saúde construiu um material que ela disse que a gente tinha que se preparar para crises e situações de desastres, né? Que existia uma preparação pré-crise, né? A crise propriamente dita e a pós-crise. E a gente não faz isso, né? Principalmente no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem toda uma preparação, por exemplo, para ataques, né? A gente tem no colégio isso é ensinado pela própria cultura deles, né? Então, assim, no Brasil, de fato, a gente não tem uma preparação para crises. Ah, Fernando, será que a gente teria conseguido, né, assim, se preparar para a Covid? Ela começou na China. Então, assim, será que a gente não poderia ter implementado coisas prévias aqui se a gente sabia que ela iria chegar? Né? Então, não vou ficar aqui com uma visão, né, assim, o que seria, mas é muito no sentido da gente entender que quanto mais a gente fizer medidas precoces, menos repercussões nós teremos na saúde mental. Porque, de fato, nós já teremos. Né? Então, assim, com o número de mortes que nós temos, e aí a gente fala, quando a gente pensa no processo de enlutamento, que de 4 a 11 pessoas são afetadas a cada pessoa que morre, né? Então, vamos pensar em multiplicar isso, né? Para a gente entender o número de afetações pela morte. Eu não estou falando nem as outras questões que estão envolvidas, né? Então, quanto antes a gente, né, implementar medidas de enfrentamento dessa pandemia, menor vai ser o risco da saúde mental, né? Muitos estudos chineses já demonstram o impacto que tem na saúde mental. Estudos que falam de ansiedade, de depressão, de TEPT, né? Assim, de transtorno de estresse pós-traumático já acontecendo, né? Lá. Então, a gente pode sim utilizar essas informações, esses dados, mesmo que não sejam contextualizados para o nosso país, para a gente começar a pensar em medidas interventivas, né? Nós temos exemplos de outras situações, como a SARS, a MERS, né, que o Joel comentou. Então, a gente tem, sim, recursos para construir medidas para essas situações. Fernanda, o que isso tem a ver com o que você está discutindo? Existem 3 níveis de intervenção que eu queria trazer para vocês, tá? Existe o nível de intervenção coletiva, que é um nível mais governamental, talvez, aí, né? Existe um nível institucional e existe um nível individual, tá? Então, eu queria falar dessas 3, já que eu fiquei responsável por falar dessas estratégias de enfrentamento, que a gente vai discutir não é assim, só o que eu, Fernanda, posso fazer. É o que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto instituição de saúde, por exemplo, que é o que vocês estão fazendo, né? E nós, enquanto indivíduos, podemos fazer. Então, a gente precisa entender, eu não sei se vocês já viram
a pirâmide de necessidades do Maslow, né? Então, a gente tem na pirâmide alguns níveis de necessidade que nós precisamos ter para que nós sejamos felizes, né? Entre aspas. Porque não quer dizer que a gente tenha tudo e a gente seja feliz, né? Então, ele vai desde necessidades básicas até a autorrealização, que é a necessidade mais complexa, né? Então, a necessidade básica, né, que é fisiológica, que é dormir, comer. Então, vamos começar a pensar aqui na Covid-19, que necessidades não estão sendo atendidas em cada um de vocês, né, e socialmente. Será que a gente está atendendo as nossas necessidades fisiológicas? Porque o que ele diz é que a gente não tem como pensar em autorrealização lá em cima se a gente não pensa na base da pirâmide. Então, será que a gente está conseguindo dormir? Será que a gente está tendo horas suficientes para isso? Será que a gente está conseguindo comer? Será que a gente está conseguindo minimamente acessar essas necessidades básicas que são nossas, né? Então, se a resposta para algum, dormir, comer, enfim, necessidades básicas mesmo, fisiológicas, se elas não estão conseguindo ser atendidas, a gente já tem uma quebra aí na pirâmide desde o começo. Então, a gente já tem que voltar. Será que eu estou trabalhando tanto que eu não estou conseguindo fazer o suficiente? Aí os médicos estão aí para me dizer o quanto os plantões de 36, 48 e sei lá quantas horas, que eu não sei como é que vocês conseguem fazer um negócio desse, né? Assim, o quanto isso, fisiologicamente, já tem implicações na saúde mental de vocês, né? Que pode parecer que não é uma coisa que tem um impacto, mas tem. Então, a própria Covid tem solicitado isso com as pessoas que estão fazendo plantão extra, com as pessoas que estão tendo que cobrir os colegas que estão doentes, com as pessoas que estão tendo que dobrar, com as pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro, né? Então, muitas vezes, essas próprias necessidades fisiológicas básicas não estão sendo correspondidas. Necessidade seguinte, segurança. Será que a gente está tendo segurança? Né? Aí a gente tem uma outra crise, que é a crise do emprego, né? Será que a gente tem uma segurança de que a gente vai conseguir, sei lá, pagar nossas contas amanhã? Da saúde, será que a gente tem uma segurança de que a gente vai ficar saudável? Que o sistema de saúde vai conseguir corresponder àquilo que nós necessitamos, né? A aula não é para deixar vocês depressivos, não, gente. É só para a gente ir se sentindo, né? Porque a gente tem uma mania social, que é a gente achar que quando a gente não pensa nas coisas, elas não existem. Isso é uma sensação de onipotência incrível que a gente tem, né? Porque a gente acha que o mundo para de funcionar daquele jeito porque a gente não pensa nas coisas, né? Então, isso não existe, né? A gente não pensar que as nossas necessidades não estão sendo atendidas só faz com que elas se acumulem e apareçam de alguma forma, seja por doença ou qualquer outra forma como elas vão se manifestar, tá? Então, a consciência disso não parece, mas é uma coisa muito boa, tá? Outra segurança, né? Outra necessidade social, né? A família, amizades. Então, assim, de fato, nós estamos longe das pessoas. Será que a gente está conseguindo com essa tecnologia? Aí eu já falei uma coisa incrível, né? Assim, o quanto o momento atual ele permite que a gente não perca por completo tudo isso, né? Então, assim, isso aqui, a troca, a ligação por mensagem, a videochamada, isso é extremamente essencial. A gente não precisa estar sozinho, né? Por mais que esteja faltando contato físico, que é uma coisa muito importante, sim, mas eu estou fazendo agora conferências familiares à distância e eu estou, assim, perplexa realmente com o tamanho da influência que a gente tem pelas pessoas e com as pessoas, né? Assim, mesmo à distância. Como a gente é afetado, como a gente consegue trocar, né? Assim, então, é algo que, de fato, será que a gente não consegue atender, né? Porque a gente pode ficar paralisado. Eu não consigo ter o contato físico, então eu não quero ter os demais, né? A questão é a gente conseguir ter estratégias em todos esses níveis, né? O que eu consigo fazer para dormir um pouco melhor, para comer um pouco melhor, para me sentir seguro com relação à minha saúde? Então, eu vou ter o contato aqui de uma pessoa para me sentir seguro financeiramente. Então, eu conheço diversas pessoas. Até vi hoje, sem querer, abrir o Google, aí tinha uma atriz, não sei de que televisão, fulana, agora está vendendo comida, né? Como se fosse um grande problema. Gente, as pessoas estão tentando sobreviver, né? Assim, que bom que ela está vendendo comida, que bom que ela está conseguindo se sustentar. Então, assim, como é que a gente está tentando atender essas necessidades básicas? Que bom que a gente está buscando isso, né? Mas a gente precisa fazer essa busca. Estima, né? E aí é uma grande discussão, né? Como é que está a nossa autoestima? Como é que está a nossa confiança? E aí eu volto para o que a gente falou no começo. Como é que a gente vai confiar em nós se a gente não está confiando no mundo que nós estamos, né? Então, isso é bem complexo.
E a autorrealização, por último, que é a questão de conhecimento, questão de crescimento, de novos desafios, né? Então, eu que detestava, como eu falei, o online, para mim está sendo incrível, incrível, né? Não vou dizer que é igual o presencial, de fato não é, não tem nem comparação, apesar de eu estar olhando para cá de vocês, vendo quem está balançando a cabeça, quem está falando, isso é muito bom, mas de fato não chega nem perto do que é o presencial, né? Mas já é alguma coisa. Então, vamos começar a pensar nessa hierarquia de necessidades. E aí, cada um aqui tem que se olhar, né? Olhar para essas necessidades e conseguir enxergar de que forma que está se reorganizando, porque a grande capacidade que o ser humano tem é de se reinventar, gente. Nós temos uma capacidade de crescimento. Se vocês não acreditam nisso, vocês deveriam acreditar, porque eu já vi de tudo, né? Assim, pessoas que você olha e fala, meu Deus, o que elas têm para se fortalecer? E as pessoas encontram saídas diante do caos, né? Assim, que são impressionantes mesmo, né? E aí eu não estou falando para a gente se comparar o tempo todo, mas no sentido da gente se olhar e olhar para o que a gente tem de potencial diante dessas situações, né? Então vamos pensar de uma maneira mais macro para micro agora. Então, de maneira coletiva, o que a gente pode fazer de estratégias para lidar com a situação atual? Primeira coisa é reconhecer que nós temos riscos gravíssimos de um colapso emocional no nosso país, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Ter bons profissionais para diagnosticar questões mentais, né? E conseguir fazer um monitoramento dessas pessoas. De que pessoas, Fernanda? E aí a gente tem que entender quem são as populações de risco. E a população de risco, a gente não está falando só dos idosos, a gente está falando do profissional da linha de frente, a gente está falando dos familiares, né? A gente está falando de diversas pessoas que são afetadas diretamente. É aquele motoboy que tem que sair de casa para trabalhar, né? Então, existem pessoas que, de fato, vivem situações de maior vulnerabilidade do que outras. E essas pessoas precisam de um monitoramento, de um acompanhamento maior. Fernanda, quem vai fazer esse monitoramento? Governo, né? E aí é uma questão complexa, não vou entrar em questão partidária aqui, mas assim, de fato, o nosso governo nunca teve, né? E não está tendo agora, uma preocupação com a saúde mental. Né? A saúde mental nunca foi, agora está sendo lançado, né, como uma prioridade mundial, mas de fato nunca foi uma prioridade. Né? A gente sempre teve a saúde física como prioridade e a saúde mental lá no final, né, como um plus, algo, né? Quem faz terapia é quem tem dinheiro, né? Quem pode fazer esses processos. De resto, a gente não tem esses recursos. Então, não é só o governo, né? É a sociedade civil, são as iniciativas privadas, né? Então, o que eu posso estar fazendo enquanto iniciativa privada para eu estar desenvolvendo? Então, saiu a pandemia, eu criei um curso sobre intervenções em crise. Não só para psicólogos, para todo mundo. Está lá gravado até o fim da pandemia, quem quiser assistir. Né? Assim, tenho respostas para tudo? Não, mas é uma construção conjunta, nos juntamos vários profissionais, a gente começou a pensar como essa recriação, como essa criação, né, diante disso. É uma iniciativa, né, pessoal, no sentido, né, que não é do governo, mas é uma iniciativa institucional, na verdade, né, mas privada, né? Não deveria ser. Então, agora saiu, por exemplo, aí na Fiocruz, um curso online gratuito, né, sobre atenção psicossocial. Então, estava aberto aí para todo mundo, né? Isso é uma grande iniciativa com grandes nomes do Brasil discutindo questões de saúde mental. Uma grande iniciativa que aí a gente pode falar a nível coletivo, né? Que nos afeta individualmente, mas muito mais a nível coletivo. Institucionalmente, a gente também pode ter iniciativas como essa que nós estamos fazendo aqui. Então, vocês, enquanto instituições, percebem a necessidade e buscam formar iniciativas para a gente poder criar espaço de diálogo, falar sobre isso, falar sobre os riscos, ouvir sugestões de quem está trabalhando, trocar experiências, né? Explicar que a instituição, e aí não no caso, por exemplo, o hospital, ele tem que entender que ele tem que rodiziar profissionais, ele tem que entender que tem que ter um tempo profissional descansar, porque é uma questão de inteligência. Daqui a pouco, seu profissional entra num colapso. Então, você precisa ter uma organização, é preventivo.
Ah, eu não tenho tempo. É igual quando a gente discute reuniões familiares. Mas eu perco 1h30, 2 horas com o paciente. Não, você não perde. Você ganha. Porque o tanto de tempo que você usou, essa 1h30, que foi uma perda de tempo, você vai ganhar em todo o processo para frente, que você não vai ter que explicar o óbvio que você, nesse primeiro momento, já fortaleceu, né? É a mesma lógica. Então, é a gente entender que a comunicação precisa estar fortalecida, que a gente precisa de pausas, que a gente precisa de espaços de construção, que a gente precisa definir algumas responsabilidades institucionais. Então, isso é um processo que é mais individual de cada instituição, né? Eu, enquanto instituição de saúde, eu preciso ouvir os meus funcionários, entender o que eles estão necessitando. E aí, para isso, a gente não precisa de psicólogo, nem de psiquiatra. Isso é uma iniciativa que pode ser feita pelo gestor. Isso é uma iniciativa que pode ser feita pelo RH, né? Isso é uma iniciativa que pode ser feita pela instituição em si. E a instituição vai buscar, como a aula que gerou essa aula, né? Assim, que eu dei uma aula para uma instituição. E aí, olha, a Fernanda fala sobre isso. Vamos chamar a Fernanda para falar aqui. Pronto, é uma iniciativa que foi institucional e que se ampliou, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões também. E aí, por fim, né, assim, mas não menos importante, na verdade, talvez a mais importante, né, mas tudo é muito costurado, essas atenções mais individuais, né? Então, como eu falei, a gente tem medidas de enfrentamento emocionais, comportamentais e cognitivas, né? Então, cognitivamente, ou emocionalmente, ou comportamentalmente, o que eu estou fazendo para enfrentar isso? A gente pode ter medidas que são adaptativas e a gente tem medidas que não são adaptativas. Então, por exemplo, beber na condição atual pode, eu não estou dizendo que ninguém pode beber nunca, tá? Mas que a gente tem visto um movimento das pessoas beberem para suprir a angústia que tem vivido com a condição atual. Então, essa estratégia de adaptação, ela pode não ser muito adaptativa, né? Ela pode gerar, talvez, mais questões do que resoluções para a condição atual, tá? Então, a gente precisa, sim, entender qual é a necessidade de cada um aqui, o que eu estou sentindo falta, inclusive para você fazer os acordos dentro dos lugares que você está inserido, né? Então, eu preciso de um tempo sozinho numa casa com 10 pessoas. Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu preciso dizer isso para minha família, de alguma forma, que eu não estava acostumada a conviver com eles, e que agora está todo mundo aqui no meu espaço, então eu preciso de 10 minutos aqui sozinho. Às vezes é isso a intervenção. Às vezes é essa a estratégia, né? Porque é difícil, gente, porque a gente às vezes não sabe nem reconhecer o que é a nossa necessidade, né? Então a primeira questão é a gente voltando lá para a pirâmide, quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? Eu não estou conseguindo dormir direito, então eu preciso resolver isso. Como é que eu posso resolver? Eu não estou conseguindo comer nos horários, como é que eu posso resolver? Então, entender qual é a sua necessidade e buscar, dentro do seu trabalho e da sua rotina de casa, atender ao máximo de necessidades que você conseguir. De fato, a gente nunca vai conseguir atender todas, porque nem antes da pandemia a gente já conseguia, na verdade. Quem disser aqui que atendia todas está mentindo, né? A gente tem sempre aquela ideia de saúde como completo bem-estar, a gente sabe que é muito utópica, né? A gente não consegue estar completamente bem, física, mentalmente, espiritualmente, socialmente, em todos os âmbitos, né? Então, a gente sempre vai ter lacunas aí. Mas é esse reconhecimento do que é essencial para mim. Então, como é que a gente pode reconhecer isso? A primeira coisa, aí eu vou falar de 3 tipos de intervenção individualmente, tá? Uma, psicoeducação, isso que a gente está fazendo aqui. Então, receber informações consistentes sobre saúde mental ajuda na saúde mental, tá? Saber de dados, não necessariamente de porcentagens, mas saber o que significa, saber reconhecer minimamente um transtorno, uma intensidade que é um pouco maior, né? Então, a psicoeducação, ela é possível, sim, trazer benefícios nesse sentido, tá? A segunda é um tipo de intervenção que não é feita pelo psicólogo, ela é feita por qualquer profissional, que a gente chama de primeiros socorros ou cuidados psicológicos, né? É um tipo de intervenção mais pontual diante da crise,
que é feito por profissionais treinados, qualquer profissional treinado. Essa intervenção é tipo os primeiros socorros dos médicos, que todo mundo tem que saber um pouco, né? Então, os primeiros socorros psicológicos é um pouco disso. Como é que eu, diante de uma crise, ajo frente a uma pessoa que está passando por aquilo ali? Todo mundo tem condições de ter conhecimento sobre primeiros socorros psicológicos, tá? Vocês, médicos, têm condições, né? A maioria que é médico, pelo que eu entendi, né? Assim, depois quem não for também pode ir trazendo, e aí pode ir compartilhando aqui no chat, né? Mas todos nós temos condições de reconhecer quando uma crise está acontecendo. A gente precisa ser treinado para isso, obviamente, né? Por isso que a psicoeducação veio antes, tá? Mas todos nós temos essa capacidade de ter uma intervenção a nível primário, né? Uma intervenção que não é especializada, uma intervenção que é mais de reconhecimento da crise, da necessidade de cuidado, né? Diante disso. E a gente tem aí a terapia da crise, que aí sim, né? A terapia da crise junto com a questão medicamentosa, né? Que aí é o que a gente está discutindo, eu e o Joel aqui, que é o acompanhamento psicológico junto com, se necessário, porque aí nem todo mundo vai precisar de medicação, obviamente, né? De um acompanhamento farmacológico, tá? Esse tipo de acompanhamento psicoterapêutico, aí sim, ele é um acompanhamento necessário, obviamente, para as pessoas que têm uma necessidade maior, um risco maior de comprometimento dessa saúde mental, tá? Então, é mais ou menos isso, de uma maneira bem resumida, né? Mas eu queria falar um pouco desses níveis, né? Queria abrir um pouco também, para não só para o João e para mim, mas para vocês se colocarem diante disso, né? Se vocês... Enfim, a psicologia não larga esse tipo de aula, né? A gente não consegue fazer uma coisa só, que a gente só fale, né? Nunca. Então, assim, como é que vocês veem isso? O que é que vocês têm sentido nos espaços de vocês, ou, enfim, pessoais ou profissionais, né? O que vocês têm visto desses níveis que vocês poderiam passar a implementar ou a pensar? Enfim, fica aberto aí para a gente poder dialogar pelo menos um pouquinho. Não sei se respondi a expectativa de vocês, né? Mas a gente pode compartilhar, o Joel também das questões farmacológicas, né? Enfim. E é isso. Então, agradecer demais. Eu fico muito feliz em me ouvir, doutor Fernando, porque realmente eu fui um dos que assisti a sua aula lá foi na Universidade Unimed e realmente eu fiquei bastante motivado de chamar para apresentar ter essa conversa com a gente, né? Porque eu realmente acredito assim demais que uma das formas de enfrentar qualquer problema, seja ele essa pandemia ou às vezes um problema caseiro, que seja a pessoa se autoconhecer, né? A partir do momento que você se conhece, você consegue usar ferramentas, usar mecanismos para sair, enfrentar qualquer batalha. E a questão terapêutica, a questão psicológica, sem dúvida alguma, é uma questão que está afetando a todos, né? E nessa fase de pandemia, realmente, todos nós acabamos sofrendo de uma forma ou de outra, não é isso? Como você bem falou no começo da sua conversa. Mas aí, Joel, se você quiser comentar algo em relação a isso, ao tratamento em si, eu sei que é uma situação que fica realmente mais para o especialista, né? Mas, assim... Não, vou dar uma ideia. Aqui e acolá a gente acaba prescrevendo um remedinho desse. Mas, assim, médicos em geral, otorrinos inclusive, não só podem, como devem ter isso, exatamente. algum domínio, porque a demanda pode, inclusive, nem ser tão grave a ponto de precisar de um psiquiatra, e a pessoa tem uma clareza sobre a situação, não tem problema nenhum. Eu vou falar já do remédio, mas acho que um dos rumos possíveis da discussão até me interessa mais, que a Fernanda trouxe, que é a coisa sem ser
né, aproveitando um pedaço da oportunidade que a gente tem, cada um de nós, né, como ela fez a questão, acho que é muito acertadamente, de não ser o outro, né, o paciente, mas cada um de nós, né? Cada um de nós, inclusive as outras pessoas, mas de ter uma oportunidade de rever a questão de necessidade. Tem na música, né, desejo, necessidade, vontade, na música Comida lá do Titãs, na época ainda do Arnaldo Antunes, e a cultura tem a ver com isso também. Porque se a gente tem um nível de fisiologia basal, segurança, um pouco mais que o basal, e a partir daí as coisas mais elaboradas, mais sofisticadas, eu acho que cada um de nós tem passado por uma oportunidade de, primeiro por necessidade e depois por capacidade de revisão, de rever por exemplo, o seu nível de consumo, né? De gasto, o que é que representa aquele tipo de consumo, aquele tipo de gasto para a nossa vida, porque aí, trazendo uma crítica interna a nós médicos, inclusive, que a gente não é incomum a gente começar a ter falsa necessidade, não tem outro nome não, entendeu? Estava tentando pensar aqui. Falsa necessidade por uma questão social, por uma questão induzida, meio comprada claro que eu estou falando pela média, né? Estou falando da média e fazendo uma autocrítica, mas eu até me permito não entrar tanto nessa história de quais são os padrões, o que é que representa dentro da pirâmide lá clássica, o que é que representa o consumo de marca, por exemplo, o que é que representa objetos simbólicos de poder e de sucesso, né? Se o sujeito não fizer na pandemia, talvez ele não tenha outra chance, né, de fazer esse tipo de revisão, porque isso tem a ver com o grau de trabalho, isso tem a ver com o número de horas necessário para cumprir esse custo, né? Falando aqui financeiramente. Isso tem a ver com criação de sobrecargas, tem a ver com não aproveitar para esses elementos protetores como família e lazer, que a Fernanda também trouxe, que estão no nível mais baixo de necessidade, né? Então, assim, é um processo natural não é um processo natural, não, é um processo comum que a gente já vinha passando em qualquer área, que alguns filósofos discutem, né, da sociedade do cansaço e do 24/7, né? O WhatsApp traz isso para o bem e para o mal, de que não tem mais hora e, de repente, na pandemia, a Fernanda deu ótimos exemplos de que o limite de horário vai embora, o limite de dia certo vai embora, o limite de tempo, daquilo que é mais precioso para a gente, né? Que é o tempo, que é a matéria com a qual eu posso fazer qualquer coisa. Então, o que a gente vai sair melhor ou pior disso, a gente não tem a resposta. A gente pode ter um pouco mais controlado no nível individual, mas do ponto de vista de sociedade, que a Fernanda traz muito bem, né? Que a gente tem respostas diferentes para alturas diferentes do problema. Eu me pensei agora, Joel, antes de você falar também da medicalização, Samuel falou, né? A gente às vezes prescreve, e aí é difícil porque eu não sou médica, né? Então não é uma autocrítica, mas também não entendam como algo pessoal, mas assim, o quanto a gente está numa cultura, porque isso não é da medicina, isso é cultural, né? Quem é que vai para o médico não prescreve, a gente sai do médico dizendo que o médico é ruim, né? Porque você quer uma resposta, uma medicação e algo que acabe com a sua dor, né? Acabe com o seu sentimento, as sensações ruins. E aí, se você sai do médico, eu sempre falo isso, né? Porque a psicologia critica muito esse processo de medicalização, né? E aí eu falo, eu acho tão engraçado, vocês vão para a emergência e vocês toleram quando vocês saem sem medicação do médico da emergência? Não tolero, diz que o médico é ruim, né? Então, assim, a gente vive... Se o médico chegar para o psicólogo, se é que é psicológico, aí ele vai sair com raiva. Eu falei, ué, vocês estão questionando uma coisa que vocês mesmos estão fazendo, né? Então, assim, a gente vive em um processo de medicalização
por um tamponamento do sofrimento, né? Eu acho que tem que ficar essa reflexão, por mais que a gente fale da necessidade, sim, de medicação em diversas situações, talvez a gente precisasse pensar em quantas situações elas não são necessárias. Então, assim, vai um paciente para vocês para uma consulta que não tem nada a ver com saúde mental, ele começa a falar de uma questão de um sofrimento, e a primeira reação natural é você prescrever uma medicação, né? Porque como você não tem a resposta, né? A primeira resposta natural pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser, na maioria das vezes, prescrever algo, porque você quer. Eu fico brincando que o paciente da saúde mental é um paciente batata quente, né? A gente quer passar para o próximo e não ficar com a gente, né? Então, assim, é verdade isso, né? Então, medicação é sim necessária, é sim essencial em diversas situações. Mas será que a gente está fazendo isso em todas as situações corretas? Isso é uma avaliação constante. Eu trabalhei na UTI, o paciente acabou de perder, a família acabou de perder alguém, traz um calmante para a pessoa. Meu povo, a pessoa precisa sofrer, ela acabou de perder o familiar dela. Ou então ouvir assim, ela podia chorar, mas podia chorar um pouco mais baixo, né? Assim, esse tipo de comentário demonstra, eu tenho vários, né, do quanto demonstra que a gente não sabe socialmente, não é o fulano, é social. Nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós não sabemos lidar com a dor. A gente não sabe permanecer nela um tempo. Um tempo, às vezes, necessário para a gente se reorganizar. Então, a desorganização ela é necessária para organizar. Então, o paciente chega, né? Eu vi a pergunta aqui, o paciente chega com uma demanda, nem sempre vocês vão ter uma resposta. Às vezes a resposta vai ser um encaminhamento, dependendo do nível, né, emocional que aquilo ali esteja demonstrando. Aí sim, vocês precisam minimamente entender de saúde mental para poder, obviamente, fazer o encaminhamento, né? Mas às vezes é isso, a gente não pensa. É o que é mais rápido, é o que é mais prático, é sim a medicação, né? Então, ela é necessária, sim, muitas vezes, mas eu diria que inúmeras vezes não é, né? Então, a gente recebe muitos pacientes com prescrições de medicações que eles, às vezes, não precisariam estar utilizando, né? E estão utilizando anos, muitas vezes anos e anos. Eu passei 10 anos usando a medicação, 5 anos que claramente não está sendo acompanhado por um psiquiatra, que claramente não está sendo acompanhado por outros profissionais, né? Então, enfim, eu acho que as aulas, elas são mais de reflexões do que de respostas, né? Eu gosto de fazer assim, né? Eu acho que... Sem dúvida alguma. Isso aí seria um tema para uma outra reunião, assim, não tenho nem dúvida disso. E eu acho também que essa questão da medicalização do medicamento entra também na questão do consumo, né? Não é à toa do consumo mesmo desse que o Joel falou. Não é à toa que aqui em Fortaleza, por exemplo, cada esquina tem uma farmácia, né? E as pessoas, às vezes, vão à farmácia para fazer o seu passeio familiar, né? Não é O que só tem de para... novidade, né? Ela chega no exatamente. Então, eu acho que isso também faz parte da discussão, sem dúvida alguma. E assim, eu retroalimentado, né? Isso. E eu levantei a bola para o Joel em relação ao medicamento, porque realmente faz parte assim, da nossa reunião. Não é aquela coisa de que eu quero saber o que está sendo, que eu acho que é importante os cooperados saberem como tratar tal. Não é isso. É realmente para ter uma ideia do que é feito. Eu vou falar para não esquecer, porque eu acho que é importante mesmo, assim. Vocês são demandados também, mesmo na área, né? Com áreas que se encontram, ou, como eu costumo dizer para os alunos e para residentes de eletivo de outras áreas, que a psiquiatria vai atrás de vocês, né? Não adianta. Assim, eu odeio psiquiatria, não sei porque eu estou aqui no internato, eu vou ser obstetra, né? Você acha que deprimidos não vai engravidar, não vai ter doença ginecológica ou prevenção, ou, né? E os exemplos poderiam ser milhões, né? Ortopedia, né, cara? Imagina, ortopedia, trauma, tentativa de suicídio, briga no meio da rua, que jogou pedra no outro, lá um paciente psicótico agitado, que graças a Deus é minoria. Não gravem a ideia de que psicótico ele sofre mais agressão do que agride, epidemiologicamente. Mas, voltando, então, atividade física
lazer, meditação, está meio na moda, mas é uma moda antiga, então vale, né? Não é só moda, né? Atividade física, lazer, meditação. E quem tiver curiosidade, que a Fernanda também trouxe um monte de falas interessantes, que a gente precisa basear no que tem de estruturado, né? A gente vive na era da pós-verdade, mas como ela deu um exemplo até da pré-verdade, o cara desenhou as curvinhas, de repente virou verdade, né? Até a pré-verdade. Mas, assim, o que é que tem na literatura? Tem muita coisa na literatura sobre meditação para ansiedade e para depressão. Muito. Mais de 2.000 artigos, eu sei porque eu vi ontem. Eu estava mostrando para um paciente desses mais São Tomé, né? Que eu falei, pô, eu vou dizer, mas você não vai acreditar. Eu não acredito mesmo, não, Tom, não sei o que dizer. Aí eu virei o computador aqui para ele e falei assim, aqui, tá aqui, ó. Ele tinha uma ideia, né, de base científica, eu mostrei lá no PubMed, né? Claro que eu não fui ler os artigos, só fui dar uma ideia. Então, atividade física, lazer, meditação e terapia, a terapia, a Fernanda trouxe uma coisa muito importante, que é a questão do acesso, né? Às vezes se torna uma coisa meio ou totalmente elitista. Se a gente for pensar na relação de assistência em psicoterapia no sistema único de saúde, é uma outra discussão quase sem fim, né, Fernanda? Quase sem fim. Ou mesmo pelos planos de saúde, que são limitantes para aquelas regras da ANS, para lá. Mas, então, essas coisas são úteis em qualquer quadro de ansiedade depressiva. Qualquer quadro de ansiedade, seja patológica, seja subclínica e mesmo depressão. Beleza. Às vezes precisa de remédio. Então, se a gente... Vamos partir daqui, né? Vamos partir daqui, para frente. Vocês têm uma ótima ideia, porque faz parte da farmacopeia de vocês, até por necessidade, benzodiazepínico, esse doce veneno, né? Tanto é que, se eu não me engano, quando a tontura não melhora com nada, passa com Clonazepam. Ainda é assim, né? Acertei? Não. O Thiago concordando. Algumas pessoas fazem, não são todos, mas Não, tem. né? É que eu me lembro do livrinho lá no 8º semestre. Por isso que eu falei, estou me metendo aqui, tá? Eu acho que talvez nem seja isso, não. Mas, enfim. Então, vai ter remédio que melhora, mas não trata. E remédio que trata, mas não melhora. Se a gente entender isso, e boa parte de vocês já sabe, mas eu preciso lembrar, porque do meu métier, a gente dá um salto na discussão. E as pessoas no Brasil são habituadas, até onde eu sei é o primeiro, posso estar errado, mas se não for o primeiro, está entre os 3 mais frequentes usuários de benzodiazepínicos do mundo, né? A nossa população é muito interessante. Ela usa o remédio, Lexotan, Rivotril, Lorax, infinita a lista, e ela chega no médico e fala assim, aí quando propõe tratar medicamentosamente, ela fala assim, mas doutor, eu não quero usar esse remédio não, que está vermelho, né? Porque eu não quero ficar viciado. A senhora está tomando esse Lexotan quanto tempo? Então, vai 3 anos. Né? Eu não vi vicio, né? Tem aquela etapa na Pantera lá do que eu vi de graça, né? Então, para uma ação imediata, em situação de gravidade, o pânico que ele deve ter, porque o paciente não consegue tolerar, não. Oi, Joel. Tá baixo. Ficou baixo, semelhante àquela nossa fase de teste, teu som. E agora? É igual? Ele tá abaixo e tá mandando aquele eco, umas vozes estranhas assim. Eu acho que dá para sair e voltar? Eu acho que dá. Né? Oi? Eu vou sair e voltar, peraí. Vai, faz isso. Fico tão feliz quando eu vejo os psiquiatras indicando várias coisas. É muito bom, né? Enfim, vocês têm uma visão muito ampliada mesmo. Eu fico muito feliz, assim, de ver médicos com essa concepção, né? Porque a gente ainda tem realmente uma visão muito biomédica, né? Na saúde.
Mas só de estar trazendo a ideia da saúde mental, a gente já vê que não é essa concepção, né? Mas queria muito que isso fosse algo que perpassasse, né? Não somente quem é sensível à causa, mas que isso chegasse para todo mundo, né? Brincando que às vezes a gente tenta converter quem já é convertido, né? Fala para convertido. Mas é bom que a gente acesse também outras pessoas, né? Que vocês tenham acesso a essas informações para poder estar passando, né? Para outros médicos, para outros profissionais, de uma maneira geral, né? Porque não é só o médico, obviamente, mas todos nós da saúde, de maneira geral, a gente tem pouca preparação para tudo isso, né? Eu voltei. Pronto. Voltei com o celular. Vai funcionar. Ficou Então, o benzodiazepínico, que é esse doce veneno, ele funciona, ele foi inventado em mal usado, mas ele foi inventado para atuar agudamente e momentaneamente. E alguns países do mundo não se permite nem prescrever por mais de 3 meses. Alguns países da Europa e tal. Então, a Fernanda trouxe outra coisa super interessante. A benzodiazepínico aumenta, preste atenção, aumenta a chance quando ele é usado logo após um estressor. Porque a consolidação de memória ela pode ser tortuosamente feita e a resposta fisiológica ao estresse, que é necessária com aquela coisa do corticoide, né? Eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, de reação ao estresse, ele é necessário fisiologicamente, além de psiquicamente. Então, quando você intervém com benzodiazepínico logo após um estressor grave, a intervenção deve ser pela fala e pela contenção, a não ser que a pessoa esteja realmente numa crise no nível mais absurdo. Mas aquele exemplo de dá o calmante porque está chorando que o pai morreu, ele altera a reação fisiológica e aumenta a chance de complicações de longo prazo, do ponto de vista de ansiedade e depressão ligadas ao estressor. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente, quanto mais tempo, mais longo um benzodiazepínico, aliás, qualquer substância, menor o risco de dependência. Quanto maior a meia-vida, farmacologicamente, menor o risco de dependência. Curiosamente, crack e cocaína são a mesma substância. O que muda é a forma como ele é embalado e a forma como é usado. Como ele é inalatório, ele chega mais rápido na cabeça. Então, quanto mais intenso, mais rápido começa e mais rápido termina, maior a chance de causar dependência. Para o benzodiazepínico, vale a mesma lógica. Por isso que benzodiazepínico de meia-vida longa, quais são? Clonazepam e diazepam. São os que têm menos chance de causar dependência. Joel, quais são os mais curtos? Midazolam, que vocês conhecem bem mais que eu, que o anestesista usa para fazer indução anestésica. É um veneno maior ainda, porque a meia-vida curta faz com que queira tomar mais e mais. E o Lexotan, que é o bromazepam, né? O bromazepam, falei com o nome comercial, desculpe, mas enfim. E o bromazepam não é tão curto como o midazolam, mas é um intermediário para curto. Intermediário ao prazolam. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se for usar, procurem usar de meia-vida longa. E procurem usar doses mais baixas. E só vai usar em quem você fizer a orientação de atenção, atividade física, lazer, meditação, terapia, porque ele vai, por exemplo, segurar a pessoa que está tendo ataques de pânico. Você começa o benzodiazepínico e sobe devagar, aí vem a outra parte da história, e sobe devagar o remédio que trata. Joel, qual é o remédio que trata? Fluoxetina, escitalopram, sertralina, fluvoxamina, vocês usam menos, e é menos comum mesmo. São os famosos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é a revolução dos anos 80 para 90. Por quê? Porque o que tinha antes tinha muito mais interação medicamentosa com antihipertensivo, com hipoglicemiante, tá lá? E tinha muito mais efeito colateral, que eram os famosos tricíclicos. Por isso eles eram revolução, que é o famoso... A fluoxetina, que em todo canto tem, para o bem e para o mal, mas é um remédio fácil, com baixo índice de intoxicação, janela terapêutica bem segura
a pessoa não se mata tomando fluoxetina, por exemplo, ela é o famoso Prozac, que tem livro, filme, Geração Prozac lá, para vocês entenderem de como ele ganhou espaço. O que veio depois dele é que teve um pouco menos ainda de efeito colateral e muito menos interação medicamentosa, que é o famoso escitalopram, que tem um monte de marca, e sertralina, que às vezes a gente usa quando necessário, em grávida, que é muito gestante, é fluoxetina e sertralina, quando necessário, repito. Joel, tu está falando para tratar o quê? Estou falando para tratar ansiedades graves, estou falando para tratar depressão, né? Esse nível de conhecimento, ele pertence, ou deve pertencer a qualquer médico, né? Depressão moderada para lá, ou ansiedades mais graves, elas podem e devem ser tratadas com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, um remédio simples. Mas, Joel, qual é a dose? A dose, qualquer livro você acha, internet, escitalopram 10. Eu tenho uma paciente que está tendo pânico, eu vou dar escitalopram 10 miligramas, eu já sei que ela vai demorar para responder. O Joel falou e eu já tinha lembrado. O calmante atua na hora, mas o remédio que trata demora 10, 14, 20 dias para funcionar. Aí eu vou dar 10 miligramas. Se você der 10 miligramas, a paciente piora antes de melhorar. Todo psiquiatra vê, acho que pelo menos uma vez por semana, alguém com diagnóstico certo, com remédio certo, que começou com a dose já efetiva, e aí piorou e chega dizendo assim, mas eu fui no cardiologista, na ginecologista, ela passou, aí tá lá o remédio bonitinho. Só que eu aguentei só tomar 2, 3 dias, doutor, porque eu estava tendo uma crise por dia, eu fiquei tendo umas 5 crises por dia. Se você começa com a dose cheia, ele piora antes de melhorar. Então, você tem que dar a dose menor. E, no caso, estou falando do pânico, comumente o benzodiazepínico. Joel é aquele tal de TAG lá, ansiedade generalizada, que normalmente é da vida toda. Essa pessoa consegue você começar com a dose menor do remédio que trata, comumente chamado antidepressivo, mesmo que a pessoa não tenha depressão, por uma questão histórica mais errada, existe discussão de nomenclatura baseada em neurociência, você parar de chamar de antidepressivo, porque você usa para um monte de coisa que não é depressão. A pessoa com TAG sem pânico, ela consegue começar com dose baixinha. Então, o que é dose baixa? É pelo menos metade. A maioria dos comprimidos dá para quebrar. Sertralina 50, tem de 25 na farmácia, e tem um monte de marca que não é tão caro. Mas o de 50 dá para quebrar, 25. De vez em quando você vai encontrar uma pessoa que não consegue nem a metade, mas a maioria das pessoas tolera, sobretudo depois de estômago cheio, porque ele é absorvido mais lento e é absorvido com um pico menor. Ele é bem absorvido, mas é absorvido com menos pico, logo menos efeito colateral. Então, estômago cheio, dose metade do que você vai chegar, depois de uns 6, 8 dias, a dose mínima efetiva. Sertralina 50, escitalopram 10, fluoxetina 20. A fluoxetina que tem em todo lugar, tem no posto de saúde, ela tem uma dificuldade porque ela é uma cápsula, então ela não dá para quebrar. Então, nessa situação, às vezes a gente fica meio no mato sem cachorro. A gente explica, faz parte da psicoeducação sobre, além do tratamento, além do sintoma, no nosso caso médico, sobre o remédio. Ele vai demorar. E se for um caso mais grave, eu vou usar esse remédio aqui para acalmar e depois nós vamos tirar daqui a uns 15, 20 dias. E esse aqui nós vamos começar com dose baixa para depois subir. Existe fluoxetina de 10 de marca, o problema é que é de marca e precisa comprar. Existe fluoxetina gotas, onde cada gota é igual a 1 miligrama. É muito bem usado para quem não aguenta nem aquela meia dose, que seria 10 miligramas de fluoxetina. Como não tem imposto, às vezes, quando você tem gota, você começa com 2 gotinhas. Perceba que é 10% da dose-alvo. 2 gotinhas, passa uns 2, 3 dias, 4, 6, 8, 10, subindo de 2 em 2. Cada pessoa vai tolerar de um jeito, chega em 20 miligramas e espera funcionar. A grande maioria das pessoas vai conseguir responder com dose média baixa. Que no caso da fluoxetina, a dose vai de 20 a 80. A maioria vai ficar entre 20 e 40.
e logo depois você tira o benzodiazepínico. É muito mais difícil em quem já está usando há muito tempo. E na nossa sociedade vocês sabem que é muito frequentemente usada. Então é mais difícil. Mas se você tiver essa ideia, souber usar o que tem disponível de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, começando com subdose, para depois chegar na dose mínima efetiva, e usar benzodiazepínico, por exemplo, quando está mais grave, mas orientando o que você vai tirar, essa é a parte do remédio quando as outras coisas não são suficientes. Mas ele não pode estar só. Se ele tiver só, a gente está fazendo errado. Eu sei que aí a gente poderia aqui para outras discussões, né? Grandes regionais, população de 500 mil pessoas, em Fortaleza, por exemplo, que não tem uma relevante área de lazer, que não tem muita oferta de cultura no sentido mais amplo, né? Que também são tratamentos, são preventivos e são curativos, né? Então a gente poderia discutir, mas ficando aqui na parte do remédio, a gente entende isso, que um começa devagar e depois vai subir, é esse que vai ficar mais tempo. Quanto tempo, Joel? Normalmente 1 ano depois da melhora, pelo menos 6 meses depois da melhora. E o calmante, que não trata, mas melhora, e a gente tenta usar mais nos casos mais graves e que tem pânico. Joel, estou vendo paciente deprimido, não tem pânico e tal, precisa passar benzodiazepina? Precisa não. Começa com antidepressivo, aí nem é tão importante começar com subdose nesse caso, e vai esperar o tempo, orientar, fazer atividade física, meditação, lá, e dar o tempo ao tempo. Quando é que eu aumento a dose? Eu aumento a dose se tiver tolerância, ou seja, não tem um efeito colateral que incapacita a pessoa a tomar, e ela não respondeu ou respondeu parcialmente, eu posso aumentar a dose dentro da faixa de dose. Fluoxetina é de 20 a 80. Escitalopram é de 10 a 30 em adultos, 10 a 20 em idoso. Sertralina, 50 a 200. Esses 3 dá para ter uma boa ideia, porque é o que tem mais disponível, é o mais fácil. Escitalopram e sertralina não interagem com medicação clínica. Tá? A vantagem, eles foram desenhados para isso. Qual a diferença do citalopram para o escitalopram? É química, mas é uma curiosidade. O escitalopram é um levógero da mistura racêmica chamada citalopram. Descobriram isso e ganharam rios de dinheiro, ou oceanos de dinheiro. Pegaram só o levógeno e comercializaram. Qual é a vantagem? É que tem menos efeito colateral, né? E é vantajoso. Hoje em dia, quando lançaram, a diferença de preço não valeria a pena para todo mundo, mas hoje em dia tem tanta marca que faz mais sentido usar o escitalopram mesmo, o escitalopram, né? Faz muito mais sentido do que usar o citalopram, porque é a mesma... Tanto é que 10 miligramas do escitalopram é igual a 20 do citalopram com C. Então, eles se equivalem. Né? Não faz muito sentido. Mas se você tiver citalopram, é um ótimo remédio. Só não vale muito se o paciente for comprar, por exemplo, é mais fácil. Com esse monte de marca que tem, o escitalopram, usar. Mas na rede de saúde pública tem fluoxetina pra caramba, assim. Certo? Ele às vezes tem gente que tem um pouco de azia, gastrite é um diagnóstico, né? Mas popularmente chamado de gastrite, que a fluoxetina dá, não em todo mundo, mas aí esses outros não dão. Mas é questão de acesso também, porque às vezes R$40 pode ser muito dinheiro para algumas pessoas. E é mais ou menos o preço no chute aqui de uma caixa. Certo? Deu para ter uma ideia? Deu demais. Pô, mirtazapina, Venla, Desvenla, duloxetina, aí é outro mundo, entendeu? Se ler, dá para usar, com a mesma lógica. Começa com subdose, depois 10 dias sobe para a dose mínima. Duloxetina, o clínico usa pra caramba por causa do efeito que ele tem de bloqueio de transmissão de dor. Então, nesse negócio que é outro mundo, de outra discussão, chamado fibromialgia, que valeria também outra conversa longa, eles usam muito. E está certo usar assim, né, dentro do arsenal, quando o remédio é necessário. Venlafaxina parece ser mais forte. E como ele é noradrenérgico, ele parece dar um pouco mais de iniciativa. Um baita remédio.
dose vai de 75 a 300, mas existe de 37,5 que é só para isso. 37,5 é só para começar, ou para tirar também, né? Então, essa é a lógica. O que fica, começa com pouco, quando necessário, a gente tenta evitar, quando necessário, usar a dose de benzodiazepina o menor possível, depois de uns 15, 20 dias, diminuir, tirar. Se a gente fizer isso, a gente já está bem melhor do que 10 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. E não é incomum, vocês devem ver também na prática de vocês, pessoas usando 10 anos, a Fernanda até citou, assim, 5 anos tomando Rivotril, Lexotan, o Valium, o famoso Valium, que é o diazepam. E isso é aberração, né? E acho que muitas vezes a pessoa fala assim, não, doutor, não passa esses remédios aí, não, que eu vou ficar viciada. Falando do remédio que não vicia, né? E tomando o que vicia há décadas, assim, décadas. É infelizmente comum. A gente vê Eu muito estou no isso. celular, não estou conseguindo ler essas... Eu tenho umas perguntas, mas eu não estou conseguindo ler, não. Na verdade, teve uma pergunta e a Fernanda acabou respondendo, né, Fernanda? A primeira eu vi ela respondendo. Isso, Sobre a coisa de voltar ao trabalho. isso. Eu achei ótimo essas explicações básicas de De medicação. medicação, perfeito. Psicologia, a gente, infelizmente, isso também é uma grande falha na nossa formação, né? A gente tem muito pouco espaço de construção, né? Tem até para argumentar nesses momentos, né? Então, depois eu vou pedir para você repetir tudo para mim, já que eu vou gravar um áudio no meu WhatsApp para eu usar para argumentar com os médicos tudinho quando vão medicar nesses momentos assim do auge, porque meus argumentos são psicológicos, né? Meus argumentos não são fisiológicos, então isso vai contribuir bastante. Na tua prática hospitalar, pode lembrar a história do benzodiazepínico para pós-estresse agudo, seja lá qual for, né? Ele piora o prognóstico. Sim. O Tiago quer fazer uma pergunta. Pessoal, assim, uma coisa que talvez a gente também tenha visto muito nessa pandemia, e assim, ajuda e não, é a questão das redes sociais, né? A gente acha que, na minha opinião, para algumas pessoas foi uma forma de válvula de escape da pandemia. Uma forma de você tentar colocar a cabeça no lugar, ver as coisas, só que também tem um lado ruim, que algumas vezes as pessoas usaram e absorveram muita coisa ruim dessas redes sociais. Acho que é uma coisa também que a gente vai ter que ver o que, é que pode ser feito. Acho que é um fator. O Joel falou daquelas 3, né? Lazer, tudo. Eu pensei, pô, redes sociais é uma coisa que muita gente também usou para sair, mas também que faz mal. Esse é um dos meus assuntos preferidos, mas eu deixo até, como eu acabei de falar, a Fernanda falar aí. Pode falar, já, se quiser. É que eu acho fantástico ao mesmo tempo a rede social digital, né? Eu sou muito sociável, pessoalmente. Acho que meu amigo aí, sabe? Eu adoro gente e tal. Mas acho que a rede social é uma dessas coisas que é faca de dois gumes total, assim, sabe? Pessoas que usam rede social como tentativa de trazer reforço de onde não tem, né? Essa coisa completa, assim, eu não vou usar eufemismos não, tá? Essa coisa de ficar caçando like, ok, de ficar caçando gente que até agora eu não consigo entender, seguidor, né? Seguidor. Isso assim, cara, é um poço sem fundo. Isso é uma das muitas manifestações que a gente tem dessas coisas que nunca vai ser suficiente. Porque se você tiver 10, vai querer 100, se tiver 100, vai querer 1000, se tiver 1000, vai querer 10.000, se tiver 10.000, vai querer 1 milhão. E não acaba, porque a coisa mais magnífica da mente humana, do cérebro humano, é magnífica para os dois lados. É a tolerância, é o fenômeno de tolerância. Assim, todos nós experimentamos na nossa vida. Por que é bom? Porque faz a gente não parar. Eu cheguei até aqui, eu quero mais alguma coisa, eu vou estudar mais alguma coisa, eu vou trabalhar para conseguir uma coisa melhor. Então, na nossa história, esse fenômeno, tudo que é novo dá mais gosto, e a tendência, mesmo que não queiramos, é que ele seja menos reforçador com o tempo.
A gente vê muito isso com criança, né, Léo? De uma forma mais intensa. Então, se você usar a rede social nessa lógica, ela nunca vai completar. Nunca vai completar essa alguma coisa. Se você usar nesse sentido que o Thiago trouxe, como ele falou, tem gente que vai ser bom, que a gente já falou até um pouco, né? No sentido de manter o contato com quem você tem, por exemplo, uma história pessoal de afeto, seja ele amizade, namoro, não sei o quê, um colega, um amigo de turma que mora na Dinamarca, isso aí é imbatível, é maravilhoso. Se você conseguir usar assim, eu acho que é uma das muitas coisas que vem para o bem. Se você usar dessa outra forma para completar o que não, a nossa eterna incompletude, não vai resolver e vai o pior. Você sempre vai estar, sempre, cada um de nós, sempre vai estar em contato com pessoas que estão num momento melhor, entendeu? Nunca vai chegar, cara, nunca vai chegar. Então, ela pode ser, como o Instagram, ela pode ser uma fonte inesgotável de frustração, se você lidar com a rede social nessa lógica aí que eu falei primeiro. Ou pode ser uma chance de entrar em contato com coisa boa, é isso que eu acho, assim. Tanto é que eu não tinha Instagram até recentemente. Aí, essa semana passada, eu criei o Instagram por causa de uns textos de música. Olha aí, ó. Pois é, por causa dos textos de música que eu escrevia para um grupo de amigos, aí o pessoal encheu o saco, assim, cara, bota no Instagram. Aí eu, por quê? Por que eu estou mandando para vocês? Ele falando assim, aí eles deram um argumento que eu gostei, para ficar guardado. Aí um amigo E falou também assim, por conta de uma live, né, que você participou, né? aí eu fiz, mas foi por isso. E óbvio que eu estou na tentação de ficar olhando, né? Claro que eu estou, mas estou tentando me aguentar, Thiago, ainda. Se eu ficar nessa onda de, olha, tem 50, tem 500, aí eu tô lascado. Porque nem trabalhar direito eu vou. É isso que eu acho. Menina, tava vendo essa semana, respondendo um pouco, eu vendo meu imposto de renda, fazendo meu imposto de renda, meu Deus, eu não lembro se eu dei aquela. Quando foi a aula? Lá fui eu no Instagram ver quando foi que eu dei a aula para lançar o negócio da data. Falei, é o cúmulo do absurdo, né? Que a pessoa vai conferir no Instagram. Mas assim, eu acho que as discussões em torno das redes sociais é uma discussão até mais antiga, né? Do que esse momento, que deu um boom aí nos últimos tempos. E a gente sabe que realmente tem dois lados, né? Só tira aí pelo tweet que eu dei o exemplo, né? Realmente a internet transforma mentiras em verdades, né? Cria conceitos, então isso é algo um pouco preocupante, né? A gente tem algumas discussões bem vazias em torno disso, né? E tem uma correspondência, tem vários estudos da psicologia que falam, né, sobre essa necessidade de reconhecimento. E eu acho muito bom, né, a gente fala, quando você fala, a gente nunca fica satisfeito, né, o Joel trouxe, é aquela pirâmide, é a categoria lá de cima, né, o desafio, é a inovação, isso é uma coisa muito boa para a gente. Mas a gente precisa realmente compreender a função que aquilo está tendo na nossa vida. Eu acho que é isso, né? Eu tô com a função, assim como a medicação pode ter, né? Porque eu não sou contra a medicação, por exemplo, de maneira nenhuma. Inclusive, acho que em casa são super necessárias. É igual eu vejo a rede social. Qual é a função da rede social na sua vida? Ela é de tamponar o seu sofrimento, né? Você precisa daquilo para viver. Se eu não tiver like, como é que eu vou ficar? Se eu não tiver seguidor? Eu tenho vários exemplos e várias situações agora. Tem acontecido muito, por exemplo, de estudantes de psicologia fazerem perfis profissionais, né? Eu até participo também do conselho da minha categoria, de um dos subgrupos lá, né? E a gente fez um material sobre conduta ética na rede social, né? Assim, porque o que está sendo disponibilizado? Passa a virar verdade, né? O fulano que é psicólogo está dizendo, e aí a Maria lá de não sei aonde vai começar a seguir as instruções, né? Os coaches, que eu tenho real dificuldade, né? Assim, com alguns tipos de direcionamentos, né? De busca essa sociedade que a gente tem, que não sabe lidar com frustração, né? Que não sabe tolerar nenhum tipo de frustração, gente. A gente está num momento social que a gente tem muita dificuldade com isso, né? E aí, obviamente, a rede social ela é composta por seres humanos, né? Então, nada acontece lá que não tenha a ver com a gente, né? Que não tenha a ver com as nossas próprias questões
emocionais que a gente precisa cuidar, né? Então, eu acho que a rede social é só uma manifestação de um cuidado que a gente precisa ter, né? Sim, a pandemia potencializou aí muitas coisas. A gente tem visto, inclusive, cursos, um monte de coisa que eu fico assim, às vezes curso gratuito, curso de R$ 15, curso de R$ 30, e aí as pessoas vão fazendo, aquilo ali vai se tornando verdade. Quem é aquele profissional? O profissional está ensinando o quê? Que tipo de conhecimento? E aí eu não estou discutindo que o gratuito não pode ser de graça. Não pode ser de graça, eu acho. Não pode ser bom. Pode ser muito bom. Mas, assim, o que a gente está promovendo com isso? Ah, eu faço um curso, mas eu preciso de tantos mil seguidores, curta aqui, faça aquilo. É esse tipo de coisa que a gente está ensinando para as pessoas, né? Que troca likes. Tem gente que compra likes, compra seguidores. A que nível nós chegamos que a gente necessita de um reconhecimento desse tipo, né? Assim, que de fato não reconhece absolutamente nada além do seu poder aquisitivo, né? Então, e além da sua necessidade, do seu vazio diante daquilo. Então, são discussões realmente bem complexas, né? Eu gosto também bastante dessa discussão, que tem vários estudos bem legais, assim, que discutem isso. A questão da ética é muito pouco discutida, né? Quando eu fui fazer esse material, eu não vi muita coisa sendo promovida, então eu acho que é uma discussão que vai entrar aí num know-how de prioridades, né? Em algum Uma das momento. muitas coisas, né, Fernanda, é que quando a gente vai falar em congresso, a gente tem que falar dos tais, como é? Conflitos de interesse, né? E é uma área onde os conflitos de interesse eles não são explicitados, muito menos citados. Aliás, citados, muito menos explicitados. Só para dizer um problema. Eu e o Rashid, temos um grande amigo que alguns devem conhecer, que faz um uso maravilhoso, assim, maravilhoso. Ele tem um projeto super interessante de educação em saúde, de maneira geral, que agora está um pouco mais voltado para a carreira médica, que é o Dover. E a gente conversa muito sobre isso, sabe? A gente coincide pensamento sobre um monte de coisa e a gente discorda sobre outros. Mas ambos somos otimistas. Um pouco, eu talvez um pouco mais reticente e ele reticente de outra forma. E é muito legal que a gente se encontra para conversar, inclusive, disso. Aí um argumento que eu falo para ele, que eu acho um tanto que não é otimista, é que o Instagram do Dr. Bumbum sempre vai ser mais atrativo e vai ter muito mais repercussão do que um do trabalho sério. Sempre. Porque, por todas as questões que você já falou e os outros colegas falaram, do que a gente quer as respostas fáceis, desse tipo de cosmetologia da mente, do que se tornou o coach no Brasil, né? De passar pancake lá, nem sei se esse nome é certo, na mente para dar certo, né? Então, esse tipo de coisa sempre vai ter mais repercussão. Se a gente entrar na mídia social, inclusive, vai ser uma goleada, entendeu? Vai ser uma goleada por esse. Aí ele argumenta que a gente tem que ocupar com coisa boa. Eu acho que ele está certo. Mas eu não. Aí eu acho legal que ele faça, mas eu não tenho esse perfil, né? Mas eu acho. Depende do perfil, né, João? Vai tomando proporções, às vezes, sem você nem perceber. Fernando, Joel, a gente já está chegando aqui a quase 2 horas, né? Conversando aqui é muito rápido, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Fernanda. Joel, essa aula, ela fica gravada, sabe? Então, amanhã, mais tardar depois de amanhã, o Tiago, ele baixa essa aula e posta no nosso YouTube. A Corless tem o YouTube. Legal. Mas logo que ele me mandar, eu mando para vocês. Assim, mas se vocês curtirem lá o nosso YouTube, vai ser legal também. E aí, eu talvez só não tenha o comecinho que a gente conversou, porque eu esqueci de apertar o botão aqui de gravar. Mas tem toda a fala assim que começou às 8 horas, 8 e pouquinho, o Joel e a nossa gravada, tá certo? E aí eu queria agradecer novamente em nome da cooperativa, em nome dos cooperados. Como eu falei, como fica gravada, essa aula, a maioria dos cooperados acaba assistindo no YouTube, então com certeza vai
um sucesso total e mais uma vez agradecer, porque realmente não é fácil vocês ficarem 2 horas, agora já passou das 2 horas, conversando com a gente, dando atenção. Isso é um gesto muito generoso que realmente vai ficar na nossa memória, nos nossos corações e, de fato, a diretoria, em nome dos cooperados, mais de 170 cooperados que a Corless tem, tá certo? Obrigadão, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar e principalmente conhecer a Fernanda, que eu tinha ouvido falar, tu já tinha me falado naquela época, e agora trocar mais ideia. É muito bom. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela troca, né? Muito bom estar conhecendo vocês, né, que tem uma perspectiva tão aberta. E eu fico muito feliz, realmente, como eu falei, desse conhecimento estar chegando para outras pessoas, né, não só para quem eu já falo, que é da minha categoria, né, muito mais fácil a gente discutir dentro da nossa própria categoria, mas eu fico muito feliz quando a gente chega na medicina, né, principalmente na medicina, porque eu, pessoalmente, tenho uma necessidade muito grande de estudar a categoria de vocês, né? Porque eu acredito que o trabalho de vocês influencia muito as outras categorias profissionais, né? Porque vocês que são os procurados inicialmente para depois a gente ter as ramificações. Então, na minha residência, no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei os médicos e continuo estudando, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue encontrar espaço para discutir, para construir, né? Eu fico realmente muito grata assim por esse momento, tá bom? Ótimo. Graças a Deus. Eu também fico muito feliz com a felicidade de vocês e eu tenho certeza que essa nossa reunião e a mudança que isso vai acontecer em cada pessoa, em cada cooperado que assistir, vai ser fonte, vai ser um trampolim para ocorrer uma mudança ao nosso redor, né? Que é o que eu acredito, né, realmente nesse potencial do ser humano. Eu acredito demais no ser humano. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Prazer, viu?